Olá pessoal, nesta aula iremos falar sobre circunferência e razões trigonométricas. A circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união de pontos equidistantes, ou seja, possui a mesma distância de um ponto fixo ao chamado de centro. O segmento que une os extremos da circunferência, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Temos então que o diâmetro é o segmento AB. Ao dividir o diâmetro ao meio, vamos obter o raio da circunferência. O raio de uma circunferência é o segmento que une o centro à sua extremidade. Com essa relação, podemos equacionar que fica da seguinte forma: diâmetro igual a 2 vezes o raio, assim como o raio igual ao diâmetro sobre 2. Do perímetro da circunferência. Considere uma circunferência que possui raio medindo r. O perímetro da circunferência é dado pelo produto da constante π pelo dobro do raio. Ao calcularmos o produto de uma circunferência, estamos determinando o tamanho da linha preta na figura. E a equação a seguir fica perímetro igual a 2πr, ou, conhecendo já a equação anterior de r, podemos dizer que perímetro é igual a π vezes o diâmetro, já que o diâmetro é igual a 2r. Agora vamos ver como calcular a área de uma circunferência. Considere uma circunferência de raio r. Para calcular a sua área, devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π. Quando calculamos a área de uma circunferência, estamos determinando a medida da superfície, ou seja, toda a região no interior da circunferência. E a equação fica essa daí que está na tela de vocês, A igual a π vezes r ao quadrado, ou A igual a π vezes diâmetro sobre 2 ao quadrado. Sabemos que uma circunferência pode ser construída pela coleção de pontos que possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado de origem ou centro. Assim, considere um ponto fixo no plano cartesiano O. O conjunto de pontos representados por P, que estão à mesma distância R, deste ponto fixo formará uma circunferência de raio R. Mostraremos a seguir com a imagem, que ficará mais fácil de entender. Agora temos uma circunferência no plano cartesiano. Note que os pontos da forma P de coordenadas x e y estão todos à mesma distância do ponto O de coordenadas A, B. Isto é, a distância entre os pontos O e P é igual ao raio da circunferência. E assim podemos gerar a equação distância OP igual ao raio. Deduzindo essa equação da forma de distância, chegamos na equação reduzida, que é r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Na equação reduzida, note que os números a e b são as coordenadas do centro da circunferência e que r é a medida do raio. Para determinar a equação geral da circunferência, devemos desenvolver a equação reduzida dela. Inicialmente, desenvolvemos os termos elevados ao quadrado. Para isto, usamos os produtos notáveis. Em seguida, passaremos todos os números para o primeiro membro e, por fim, juntaremos os termos com coeficiente literal igual, isto é, os que possuem letras iguais. A equação fica a seguinte: 0 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Agora vamos falar sobre as razões trigonométricas. As razões trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são o seno, cosseno e a tangente. As razões trigonométricas são resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo. Antes de mais nada, vamos rever algumas características do triângulo retângulo. Eles recebem esse nome porque apresentam um ângulo agudo chamado de reto, que possui um valor de 90 graus. Os outros ângulos do triângulo retângulo são menores que 90 graus, chamados de ângulos agudos. A soma dos ângulos internos é de 180 graus. Antes de mais nada, é bom relembrarmos que no triângulo retângulo a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado do triângulo retângulo. Já os catetos são os lados adjacentes e que formam um ângulo de 90 graus. Note que, dependendo dos lados de referência ao ângulo, temos o cateto oposto e o cateto adjacente.
Feita as observações anteriores, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são seno igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente e também é igual ao seno sobre ao cosseno. Para demonstrar isso é muito simples, nada mais do que isolar o cateto oposto na primeira equação e o cateto adjacente na segunda equação e colocar na terceira. Também vale lembrar que quando estamos tratando de seno, cosseno, tangente, estamos falando de ângulos. Então, sempre terá seno do ângulo igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E o mesmo vale para cosseno e tangente. Sempre será cosseno do ângulo, tangente do ângulo. Sempre terá um argumento dentro. Também podemos observar que pelo conhecimento de um ângulo agudo e a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, podemos descobrir o valor dos outros dois lados. Os chamados ângulos notáveis são os que surgem com maior frequência nos estudos de razões trigonométricas. Veja a tabela abaixo com os valores dos ângulos 30, 45 e 60. As razões trigonométricas possuem muitas aplicações. Assim, conhecendo os valores do seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo, podemos fazer diversos cálculos geométricos. Um exemplo notório é o cálculo realizado para descobrir o comprimento de uma sombra ou de um prédio. Estes exemplos são muito simples, pois são exemplos do dia a dia, mas seno, cosseno, tangente, todas essas razões trigonométricas aparecem bastante na matemática e será muito comum daqui para frente. Então, estudem bastante. Isto é só. Obrigado pela atenção e bons estudos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para mais dicas, siga no Instagram Ajuda dos Universitários. Alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Logo, logo a gente tira. Todas as dúvidas serão tiradas. Basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre dispostos a ajudá-los. O que está esperando? Pegue esse vídeo e compartilhe também com seus amigos.